bem-vindo, você que faz parte dessa nação de empreendedores e de empresários. Estamos começando mais um Pode Empreender e hoje eu estou aqui com meu grande amigo, literalmente um grande amigo, né, no tamanho também, Djalma Madureira. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, William. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer poder compartilhar um pouquinho da minha história e abençoar aí a vida de quem estiver assistindo. Excelente. Então você que está aí nos acompanhando agora, dá tempo de você convidar aí seu familiar, seu amigo, aquela pessoa que quer te ajudar, e fica aí conosco, que a gente vai agora para um breve intervalo de apenas 1 minuto e a gente já volta já. O Mais Médicos já transformou a vida de muita gente. Em 1 ano e meio de retomada, já são mais de 26 mil médicos e médicas que realizam consultas de rotina, acompanhamento, tratamento, ações para prevenção e muito mais. Para estar mais perto de você, da sua família e de todos. Onde tem vida, tem mais médicos, e onde tem mais médicos, tem governo federal. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Goiás Social tá tirando do papel o sonho da casa a custo zero. Goiás é o único estado do Brasil que entrega a casa sem nenhum custo a quem precisa. É chave na mão, sem prestação. O programa já chegou a mais de 160 municípios. E essa é só uma das muitas ações do Goiás Social, o mais completo programa social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado número 1 também em superação da pobreza. Estamos de volta com o Pode Empreender e hoje eu estou aqui com meu amigo Djalma Madureira. Djalma, já te conheço já há um bom tempo já, né? Somos amigos, frequentamos a mesma igreja, né? Isso. Eu só vejo você ali pra cima e pra baixo filmando, tirando foto nos eventos, na igreja, né? Nos encontros que a gente tem lá, certo? Exatamente. Você hoje é um fotógrafo, já tem uns bons anos já, né? Sim, sim. Mas quando que começou quando que o empreendedorismo entrou na sua vida? Vamos lá. Pois é, vamos lá. O empreendedorismo, né? Essa vontade de empreender, ela começou, não tem muito tempo, né? Então foi mais ou menos em 2020. Eu larguei o CLT e, né, fui para o lado de empreender, tentar essa grande aventura de ser um empreendedor, né, aqui no Brasil. Sim. Né? E eu trabalhei, né, até o ano de 2020, em agências de publicidade aqui de Goiânia. Já trabalhei para algumas de fora também, né, fazendo trabalhos publicitários, né? Eu sou formado em design gráfico pela UFG. Que legal. E conduzi minha vida para esse caminho, né? Trabalhando, fazendo propagandas, direção de arte especificamente para grandes clientes e agências aqui em Goiânia. Mas no meio desse caminho eu sempre gostei muito da parte da imagem, né? De boas fotos, sempre tive envolvido com isso. E logo no meio da faculdade eu lembro de adquirir minha primeira câmera. Era uma câmera ainda analógica, de filme, porque ainda não era, o digital ainda não estava forte, estava começando ali, né? E era muito caro no começo. Então eu lembro de ir ali no centro de Goiânia, algumas lojas de fotografia que eu descobri que tinha ali, percorrer ali, comprar minha primeira câmera, uma câmera
alemã, antiga, né, no filme ainda, e me aventurar ali nos meus primeiros cliques, né, por hobby mesmo, né? E foi muito interessante, gostei daquilo. Então minhas primeiras aventuras fotográficas, eu ainda estava fazendo faculdade, e eu aproveitava que lá na faculdade tinha uma aula mesmo, né, uma matéria de fotografia, e aí a gente tinha um estúdio lá, um estúdio daqueles antigos mesmo, né, de entrar pro quarto escuro, ligar a luz vermelha e entrar lá para dentro e fazer o processo de revelação. Então aquilo, né, me chamou muita atenção, né, eu gostei demais daquilo. Mas, né, como ali um hobby, um passatempo, tinha minha câmera, de vez em quando saía para fazer umas fotos, nada muito profissional, assim, era só para desenvolver o gosto mesmo. Mas nunca achei que isso futuramente se tornaria né, a minha profissão de fato. Então foi, né? sem pretensão nenhuma, Sem foi por hobby mesmo. Foi por hobby mesmo. Paixão. Então, lembro ali de entrar pro estúdio de revelação, né? Ligar a luzinha vermelha e fazer a revelação ali e ver, né, a fotografia surgindo de fato, né, naquele papel branco, e aquilo me chamou muita atenção. Mas mantive isso guardado, né? Conduzi minha vida no design gráfico, trabalhando na agência e tudo mais. Mas chegou um belo dia que eu comecei a assistir muitos vídeos no YouTube sobre fotografia. Na época ainda, no ano de 2019, 2018 ali, não tinha muita coisa. Hoje já tem muito mais. Sim. Então fui descobrindo sobre câmeras, sobre lentes, sobre composição, né, e revivendo tudo aquilo que eu tinha aprendido, né. E aí me despertou, comprei novamente uma câmera. Infelizmente a minha câmera inicial, eu perdi ela em algum ensaio. Nossa, Deus. Ela se foi. Mas enfim, no meio dessa jornada eu adquiri uma nova câmera e comecei a fazer fotos de eventos da igreja, familiares e tudo mais, e cada vez mais, né, me envolvendo com esse caminho. E quando chegou em 2020, eu lembro que eu estava trabalhando numa agência de publicidade e houve o advento da pandemia. E então eu fui demitido da agência que eu estava. Te promoveram ao mercado, na verdade. Né? Fui demitido por conta da circunstância da pandemia, houve muitas demissões. E eu, nesse meio tempo, eu só estava com a câmera na mão, né? E alguns clientes que eu atendia por fora e tal. E aí foi o start, foi o início. Foi interessante que tudo começou no momento de crise mundial, digamos assim, né? Ninguém estava querendo gastar, evento não acontecia. Então eu me direcionei a aprender muito. Então eu fui estudar, fui aprender mais, melhorar minha técnica, melhorar minha negociação, né? Saber como vender. Então fui, de fato, afunilando o negócio para virar, de fato, a chave e partir para o mercado fotográfico. Cara. Que legal, muito bom. Eu imagino assim, eu estou vendo você falar isso, porque na pandemia realmente a gente teve esse time, né? Exato. E ainda bem, né, que você teve. Assim, foi bom e foi ruim ao mesmo tempo, porque eu não comecei de uma forma muito favorável, né? Porque o mercado não estava aberto para isso. Mas, por outro lado, eu também tive esse tempinho para poder investir em conhecimento, em técnica, né? E hoje, né, tenho aí aplicado tudo que aprendi durante esse tempo, né, e desfrutado um pouco disso. E quanto tempo que demorou assim para você começar, por exemplo, a monetizar? Vamos colocar assim. Olha, é interessante porque assim a gente começa nesse mundo, né, nesse mercado da fotografia. Pelo menos assim foi a minha experiência e eu já vi que outros começaram assim também. O que aconteceu? Eu estava com a câmera na mão, já tinha estudado algumas coisas, mas como que eu ia me posicionar? Eu precisava conhecer gente dentro do mercado. Então, olha só, eu fui atrás de um amigo que era fotógrafo, que eu sabia, e também do fotógrafo que foi o fotógrafo do meu casamento. Né? Então, eu fui atrás deles e falei assim, tô entrando no mercado, quero conhecer mais. Deixa eu fotografar com você algum casamento. De graça, eu só quero ir para conhecer, para saber, para você me dar as dicas. E foi assim, né? Tinha esses dois parceiros, um amigo que era fotógrafo da igreja, onde a gente frequenta agora, e esse outro amigo que foi o fotógrafo do meu casamento. Então, me conectei com esses dois profissionais e aprendi muito com eles, né? Aprendi no campo.
né, eles me dando dicas, me incentivando, mostrando o que era o melhor, porque apesar do estudo, apesar né, de você gastar tempo ali estudando, eu gosto sempre de falar assim, né, nem sempre isso é uma verdade, mas ela se aplica, que na prática a teoria é diferente. Então a gente estuda, mas a prática, num campo de batalha, algumas coisas são particulares, tem detalhes que a gente não consegue teorizar, né, só no meio do campo de trabalho. Então foi assim, né, eu né, servi a esses 2 amigos fotografando de graça e, né, alguns casamentos, até chegar a dar o primeiro passo de fato, né, a fotografar um casamento, por exemplo, sozinho. Porque eu comecei testando, fazendo ensaios de amigos, de amigas, né, e fui pegando técnica, pegando jeito, sabendo primeiramente ali também a dirigir pessoas, né, a trazer não só aquela pose forçada, né, mas o sentimento, a reação, né, então fui aprendendo um pouco disso também, e aí, porque foi mais fácil fazer os ensaios com os amigos primeiro, e depois partir para algo que estava me chamando mais, digamos assim, que era a parte de casamento. Sempre gostei muito. E aí foi, depois de uns 5 a 7 casamentos que eu tinha feito de graça para esses amigos, né, para aprender mesmo, aí eu parti, não, agora eu preciso fazer meu primeiro sozinho. E aí surgiu, aí eu comecei a fazer anúncios, né, já tinha criado meu Instagram, mas eu ainda não tinha portfólio. Tinha algumas fotos desses casamentos que eu tinha feito, eu peguei, não, isso aqui já dá para começar. Então peguei essas fotos, fiz um anúncio nas redes sociais, no Instagram e tal, e aí começaram a vir os primeiros interessados e fechei o meu primeiro casamento. Uau! E aí eu falei assim, agora o negócio ficou sério, agora eu vou ter que chamar alguém para me ajudar, porque um fotógrafo, dependendo do tamanho do casamento, não dá para fazer sozinho, tem que levar um parceiro, né? E aí eu já tinha um amigo ou outro que também estava começando, eu falei assim, vou chamar esse aqui. E aí foi. Hoje, 5 anos depois, já fotografei aí uns 60, 70 casamentos, né? Não foram casais que confiaram a sua história, né? Confiaram, né, esse momento tão importante a mim. Então, hoje eu faço mais na área de casamentos, mas faço outras coisas também, mas com um foco maior na área de casamentos. Que legal, cara. Deve ter muita história para contar disso aí. Tem algumas historinhas. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aí. Show de bola. Mas como que foi assim, a primeira vez que você realmente cobrou, assim, e como é que foi a sensação, assim? Qual foi a sensação? A sensação é aquele misto, assim, né? A pessoa pagar, né? Ela pagou, tal. A gente fez um contrato, bonitinho e tal, aquela coisa. E ela pagou. Só que o casamento era, acho que uns 6 meses para frente. Eu falei, rapaz, agora eu tenho um dinheiro, eu tenho que segurar esse dinheiro, eu tenho que administrar ele, porque o casamento é daqui a 6 meses, e se eu gastar, na hora que chegar no dia do casamento, lá não tem mais nada, né? Não consegue nem pôr combustível no carro aí. Então, esse foi o grande desafio, né? Esse é um desafio desse mercado, né? Da fotografia. Muitos pagam antes, né? Na verdade, para casamento, tem que pagar antes mesmo, senão, né? E aí você tem que saber administrar, senão você fica só dependendo do próximo contrato e tudo mais. Mas tem um desafio, né? Esse mercado, ele evolui muito rápido na questão técnica, tecnológica, os equipamentos, as câmeras. Hoje ainda, né? Então tudo vai evoluindo muito rápido, todo ano tem lançamento de novas tecnologias e a gente fica assim, né? Nossa, será que eu preciso adquirir a próxima câmera, a próxima lente? E é tudo muito caro, não é nada barato, porque é tudo importado, né? E tudo em dólar, e o dólar não está barato hoje. Então é tudo assim. Então foi um grande desafio. Entrei, respirei fundo, tentei administrar o dinheiro ali, já paguei o freelance que ia trabalhar comigo, falei assim, a data é tal, reserva, a gente vai para esse casamento. Então, e chegando ali, como eu já tinha uma leve expertise ali, porque eu já fotografei 5, 7 casamentos antes com esses amigos, não foi tão difícil, eu achei que ia ser, mas não foi. Então, foi tranquilo, foi suave, não tive percalços assim, né, e aí desde então me trouxe mais confiança para falar assim, não, vale a pena, vou dirigir, né, vou encaminhar minha vida para isso mesmo, e hoje estou aí. Excelente, excelente. Você disse que tem várias histórias, né, dessa... Eu queria saber de algumas histórias aí daqui a pouquinho. Nós vamos agora para um breve intervalo
É 1 minutinho só, a gente vai faturar. E você nos acompanha aí, fica aí e já encaminha para seus amigos aí o convite aí, compartilha. Já a gente volta. É 1 minutinho só. Somos de carne e osso. Somos titânio e carbono. Somos batalhadores. Somos sonhadores. Somos resilientes. Somos pretos. Somos brancos. Somos famosos. Somos anônimos. Somos uma coisa só. Somos atletas profissionais do Brasil. Você nasceu para vencer. O Bolsa Atleta nasceu para você. Quer representar o Brasil? Conte com o Bolsa Atleta para chegar lá. Vai visitar sua avó, vai pro parque tomar sol, vai de metrô, pega a estação, ou vai pro ponto do busão. Vai de graça! Vai de graça! Se é domingo ou feriado, seu bolso fica descansado. Não importa o que vai fazer, o bilhete é grátis pra você. Vai de graça! Vai de graça. A passagem de ônibus ou metrô nos domingos e feriados é grátis. Aproveite e descanse o bolso. GDF. O Goiás Social está tirando do papel o sonho de um futuro melhor para milhares de jovens. Ajuda aí, como é o nome do programa? Aprendiz do Futuro! Com o maior programa de sócio-aprendizagem do Brasil, os jovens goianos garantem o primeiro emprego com todos os benefícios e, claro, o apoio para que continuem estudando. Só podia ser uma ação do mais completo Programa Social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza. É essa política que as pessoas sentem e falam. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Estamos de volta com o Pode Empreender e hoje eu estou aqui com o Djalma Madureira, meu amigo que é fotógrafo, né? Que hoje tem experiências com grandes casamentos, aí você disse que mais de 60 casamentos já, né? Exatamente. Falando nisso é o seguinte, me conta algumas histórias aí, assim, alguns percalços, histórias felizes, né? Que você teve, assim, no começo, por exemplo, e até os dias de hoje também. Que a gente sabe que é o seguinte, você trabalhar com casamento, filmar casamento é trabalhar com sonho, né? Exatamente. Às vezes aquela pessoa, às vezes não, certamente aquela mulher sonhou com aquilo a vida inteira. E hoje a responsabilidade está nas suas mãos, né? Bom, me lembra que, vou contar uma história do comecinho, assim, que houve um percalço e, assim, me lembro disso com muito pesar, mas vale a pena porque faz parte da história, a gente leva isso, né? Uhum. Mas teve uma situação que tinha um casamento marcado, era um casamento pequeno, na verdade, não tinha festa, era só o momento da igreja, mesmo. Da cerimônia ali, numa igreja católica, ali no setor oeste. E aí, o que aconteceu? Tinha um momento do pré, né, da pré-cerimônia, que era o making off da noiva, e aí depois a gente ia para a cerimônia. Beleza, no dia anterior, como normalmente eu faço, deixei as baterias da câmera carregando, e beleza, acordei no outro dia, pela manhã, o casamento era por volta de 11 horas da manhã, e o making off estava marcado para as 10. Beleza, tranquilo, acordei, tomei meu café, olhei as baterias, tudo carregado, e aí, beleza, peguei as baterias e fui pro casamento. Na minha câmera já estava com uma bateria carregada ali, quase no fim, eu já sabia disso e fui para lá, e falei assim, não, vou gastar o resto dessa bateria e depois troco, tá tudo certo. Beleza, fiz o making off da noiva, tirei as fotos, bonitinho, como normal. Aí fomos para a cerimônia. Na hora que chega na cerimônia, a bateria que já estava na câmera acabou. Eu fui pegar a outra para continuar o trabalho. Sim. Na hora que eu pego a outra, a bateria zerada. Mas no visor do carregador estava 100%. E eu falei assim, meu Deus, e agora? Meu Deus, o que eu faço?
gerenciar a crise. Então, eu tive que, infelizmente, fotografar ali com o celular. Meu Deus. E, assim, não foi legal, não foi bom, a sensação foi difícil. Então, foi um percalço grande que eu tive que contornar depois. Né? A noiva não ficou muito feliz. Imagino. Né? Ela até o momento da cerimônia, o começo da cerimônia foi normal ali, mas depois, na hora que eu tive que trocar a bateria, eu tive que realmente fazer com o celular. Então, eu registrei o momento, dei o meu máximo, tratei as fotos depois, entreguei o conteúdo, mas faltou aquele a mais, né? Faltou aquele... Então, você estava falando aí sobre o sonho, né? Sim. Sobre o sonho. Então, a noiva realmente ficou chateada com razão. Né? Quer dizer, eu faço ideia, né? Ficou chateada com razão. Né? Se ela estiver me ouvindo aqui, me perdoa. De novo, né? De novo, né? E tal. Mas são percalços, né? A gente tem que estar preparado. Não tava contando com aquela bateria, no final de contas o visor ali me trollou, como diz o outro ali, né? Me enganou e eu estava confiado. Então, o que eu aprendi depois disso? Mesmo com a bateria carregada 100% lá, eu pego ela e ponho na câmera e testo. Tá ligando? Tá ok? Tá funcionando? Depois disso, eu aprendi essa lição. Grande aprendizado, hein? É o grande aprendizado. Então, faz parte da minha história, eu conto isso como algo que eu aprendi no meio da jornada e que agora, né, eu levo para minha vida. Aí E agora te serve como preparo maior ainda, né? Mas já tive histórias aí também outras histórias, né, de calote, né? Quem empreende aí, dependendo da área, também Mas você não cobra antes? Pois é. Eu, no começo, eu ainda fazia um contrato que a pessoa parcelava, né, o valor do contrato, e eu, para tentar pegar, né, ali no começo e tal, porque você tá fazendo coisas ali que tá bem no início e às vezes você quer, não, para pegar aqui eu vou parcelar para depois. Então, tinha assim umas 3 ou 4 parcelas para depois do casamento, coisa que não é comum nesse mercado. Normalmente você paga até o dia do casamento mesmo. Mas na negociação ali eu deixei, né, que isso acontecesse. Então, essas outras parcelas que foi para depois do casamento, eu nunca as vi. Ficou para depois Ficou mesmo. para depois. Até hoje. Então, são coisas que acontecem. A gente tem que estar pronto para lidar com isso. Né? Mas você aprendeu também. Aprendi, agora não acontece mais. Agora eu consigo, né, estabelecer que o contrato vá até o dia do casamento mesmo. Então, são coisas que a gente passa, né, mas faz parte da jornada e a gente vai aprendendo a lidar com que tudo bom isso. que aprendeu, né? Mas é isso. No meio dessas histórias, você lembra de uma história assim que foi marcante, realmente assim? Porque uma coisa é a gente imaginar que é importante, né, para a noiva, né? Exato. Mas você já chegou a se emocionar, assim, realmente? Talvez no início, né? Não, hoje até não hoje. Mais, até hoje eu me emociono bastante. Eu gosto muito dessa área de casamento porque ela fala de um sonho que também está no coração de Deus, que é o casamento. Sim. O casamento foi algo planejado por Deus. Então, quando um homem e uma mulher se unem, eu estou ali registrando algo que é um evento único, que só vai acontecer uma vez, né? Pelo menos é o desejo de cada casal, né? Que eles não se separem. Mas, ao ver a emoção da noiva, ao ver ela entrando, se emocionando, ao ver o noivo, ao ver os familiares ali, sempre dá uma emoção no coração, né? Então, ao ver eles se conectarem ali, o noivo se emocionando com a entrada, os familiares, tudo isso me dá uma emoção muito grande. E eu tenho uma irmã que hoje eu levo para meus casamentos, eu gosto muito de levar ela porque ela chora, ela se emociona, eu fico olhando para ela, porque ela ainda não se casou, é um desejo de coração dela, então quando toca as músicas, ela se vê entrando ali, ela sempre me comenta isso e me gera mais conexão ainda, porque casamento está no coração de Deus. Então eu gosto de fotografar casamento também por causa disso, né, por conta dessa emoção, por conta desse evento único que acontece, né, e eu vou fazer parte. Né, eu vou fazer parte da história desse legado, do início dessa família para sempre. Né? Então, eu vou fazer parte da história desse casal de alguma forma. Né? Então, a grande dificuldade, o grande desafio é capturar não só o momento, mas o sentimento. Isso tem que estar visível, as pessoas têm que ver a foto. É claro que depende de casais, tem casais que são mais
emocionados, digamos assim, emocionantes, né? Mais contritos, mais quebrantados, digamos assim, se emocionam facilmente, o noivo chora. Mas tem outros que são mais tranquilos, né? Não tem muita emoção, não. Depende de cada casal. Mas sempre me emociono muito, né? Ao estar fotografando os eventos, né? Eu gosto de me entregar, gosto de registrar com carinho, emoção, prestar atenção nos detalhes, nos convidados, né? Na mãe que está olhando para a noiva e chorando, né? Então tem que ficar com o olhar atento em todo mundo e levar essa emoção, né, para os álbuns ali, para as fotos, porque é isso que vai contar no final da história. Eu costumo falar para as noivas, né? As fotos e vídeo também, né? Elas ganham valor com o tempo, né? Então fotografias, elas se tornam né, um valor, elas ganham um valor inestimável com o tempo. Eu lembro de uma certa vez que eu estava conversando com uma noiva, e aí eu estava tentando convencer ela de obter o álbum físico, né? Aquele álbum clássico, que hoje a grande maioria não quer. Sim. Não. Por conta da tecnologia, facilidade de ter no celular, de ver na TV e tudo mais. Então, hoje em dia, você tem que ter, né, um argumento maior de venda para poder vender o álbum. Mas aí, dos meus argumentos, quase sempre eu levo esse argumento na venda, que é o seguinte: eu falo assim, sua mãe ou sua avó tem álbum de casamento? Aí, às vezes, ela fala, não, minha mãe não tem, mas minha avó tem. Ou minha mãe tem e tal. Aí, exemplo, né? Não, minha mãe tem um álbum de casamento. Aí eu falo para ela assim, sua mãe hoje, se eu chegasse na sua mãe hoje e oferecesse para ela assim, ó, me dá R$1 milhão pelo seu álbum de casamento, você acha que ela ia me vender? Aí ela pensa, assim, ela não venderia. Aí eu falo, tá vendo por que é tão importante ter registrado no papel? Porque num celular, num link, na nuvem, isso perde valor ao longo do tempo. Se você perder o celular, perder sua conta, essas fotos sumirem, como que você vai reviver? Então, o álbum de casamento, ela tem um valor que ela se torna inestimável ao longo do tempo. Daqui 20, 30 anos, isso vai ter muito valor para ela. Né? Eu lembro de um outro vídeo, que foi na época da enchente lá no Rio Grande do Sul, tem um pouco mais de um ano atrás. Eu lembro de ter visto um vídeo, e aí no meio daquela loucura, né, de sair de casa porque né, a água está subindo e tal, surgiu um videozinho de uma moça desesperada, conversando ali com a equipe de resgate e tal, que a única coisa que ela queria que resgatasse, que eles estavam de jet ski, né, indo nas casas, resgatando as pessoas, algumas coisas, e ela estava lá desesperada, pedindo que eles fossem na casa dela e resgatassem uma única coisa. O que você imagina que era? O álbum de casamento. O álbum da família. Que história. Então era a única coisa, assim, a única lembrança que eu vou ter, a única lembrança que eu tenho desse momento da minha vida, da minha família. Foi ali que começou tudo. Era a única coisa que ela queria. Ela não queria computador, ela não queria nada, ela não queria dinheiro, ela não queria nada. Ela queria o álbum de fotografias da família. Então eu falei assim, cara. Então eu normalmente eu levo para esse. Aí você conta essa história. Eu conto essa história. Aí ela falou assim, não, realmente. Vou fechar. Vou fechar. Vamos fazer o álbum. Então, para você ver, a fotografia, ela tem um peso, ela tem valor ao longo do tempo. Né? Às vezes, no momento ali, só lembra, né? Mas daqui a alguns anos, a gente só vai lembrar de coisas que aconteceram na nossa vida, porque a gente vê uma fotografia, aquilo dá um start no nosso cérebro e a nossa mente é levada para aquele momento. Né? Então, quando você olha, às vezes, uma foto de quando você era criança, às vezes você não lembra de fatos, de acontecimentos da sua infância. Né? Passou muito tempo, alguma coisa aconteceu, mas quando você olha para aquela fotografia, aquilo te leva para aquele momento. Aí você consegue lembrar de todo aquele evento. Não, realmente eu lembro disso, via fotografia. Então, a fotografia, ela tem um valor inestimável para a vida das pessoas. Não só de casamento, mas fotografia de família também, né? Claro. Eu também faço ensaios de família, né? E é um grande prazer, uma grande alegria poder registrar esses momentos únicos. Cara, eu fico imaginando, porque assim, normalmente, assim, na verdade a venda, tudo é voltado para as emoções, né? Exatamente. Então o que acontece? Nós vamos fazer agora um breve intervalo, rapidinho, tá? E a gente volta em 1 minuto só. Você já viu que o negócio está só melhorando aqui.
Fique conosco nesse último bloco agora que a gente vai. É rapidinho, vamos faturar, é um minutinho e a gente já volta já. Somos de carne e osso. Somos titânio e carbono. Somos batalhadores. Somos sonhadores. Somos resilientes. Somos pretos. Somos brancos. Somos famosos. Somos anônimos. Somos uma coisa só. Somos atletas profissionais do Brasil. Você nasceu para vencer. O Bolsa Atleta nasceu para você. Quer representar o Brasil? Conte com o Bolsa Atleta para chegar lá. Vai visitar sua avó, vai pro parque tomar sol, vai de metrô, pega a estação, ou vai pro ponto do busão. Vai de graça! Vai de graça! Se é domingo ou feriado, seu bolso fica descansado. Não importa o que vai fazer, o bilhete é grátis pra você. Vai de graça! Vai de graça. A passagem de ônibus ou metrô nos domingos e feriados é grátis. Aproveite e descanse o bolso. GDF. O Goiás Social está tirando do papel o sonho de um futuro melhor para milhares de jovens. Ajuda aí, como é o nome do programa? Aprendiz do Futuro! Com o maior programa de socioaprendizagem do Brasil, os jovens goianos garantem o primeiro emprego com todos os benefícios e, claro, o apoio para que continuem estudando. Só podia ser uma ação do mais completo Programa Social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza. É essa política que as pessoas sentem e falam. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Estamos de volta com o Pode Empreender e agora estamos caminhando para o último bloco, né? Infelizmente, vamos finalizar agora. Então, é o seguinte, nós terminamos o último bloco, você falando do lado emocional, né, das pessoas aí, né, da importância, né, de ficar ligado em todos os acontecimentos do casamento, tal. Você contou algumas histórias, mas assim, você teve alguns casamentos, certamente que teve, que te chamou mais atenção, né? Assim, não sei se te emocionou mais, ou te marcou mais, se foi o lado emocional, se foi tão assim, muito suntuoso, né? Muito faraônico, foi grande, sei lá, alguma coisa. Você tem algumas histórias assim, não? Sim, eu lembro de um casamento que eu fiz, ele era... eu ainda estava como freelance, mas com um desses amigos que eu contei, né? Bem no início mesmo, assim, mas me marcou porque era um casamento muito suntuoso, enorme, decoração, parecia assim, coisa de cinema mesmo. Meu Deus. E assim, né, eu acho que foi a primeira vez que eu estava num casamento dessa magnitude. E eu fiquei realmente admirado ali, né, olhando tudo, observando tudo. Eu falei assim, rapaz, o povo realmente gasta dinheiro com isso, né? E eu tava ali, admirado tudo, olhando tudo, observando e tal. Foi, né, tudo assim, tudo organizadinho, melhor comida, o povo. Mas o que acontece? Apesar de ter sido muito suntuoso, muito, né, cheio de detalhes, muito dinheiro envolvido, muito dinheiro investido ali, o que eu percebi? Eu percebi que casamento é um negócio, sim, mas ele também tem um lado que eu chamo de um lado espiritual, digamos assim. Casamento, como eu disse, está no coração de Deus, mas as pessoas precisam chamar Deus para participar dos casamentos, né? E sem a presença desse Deus maravilhoso, o casamento ele é só entretenimento, ele é só um dia, uma festa. Mas eu tenho percebido que casamentos, né, eles não são assim, né? Claro, a gente sabe disso.
não só aquele momento. O casamento é construído. Sim. Né? Aquele dia é um dia marcante, é um dia único. E da forma como começa, é extremamente importante. Né? Então, quando as pessoas têm essa convicção, têm esse lado de realmente chamar Deus para o dia do casamento, Deus sela aquele momento. Então, eu estou falando isso porque naquele dia, apesar de toda a suntuosidade, toda a beleza, todos os detalhes, né, tudo maravilhoso, não tinha a presença de Deus. Então, né, eu sou cristão, né, Sim, essa é a minha fé. Então, toda vez que eu vou para um casamento, eu vou com a expectativa de, entre aspas, assim, encontrar Deus lá. Né? E eu fico prestando atenção, percebendo se há essa presença. Quando há presença, por mais simples que ele seja, por mais simples, né? Não tem nada de suntuosidade, mas tem algo que é muito mais valioso do que a melhor comida, a melhor decoração. Tem a presença de Deus. Aquilo me emociona muito. Amém. Então, aquilo é realmente que traz valor para aquilo que eu estou fazendo. Né? É claro, eu já fotografei muitos outros casamentos que também eram simples, mas não tinha presença. Enfim, é o mercado. Né? Eu estou lá, estou envolvido, fotografo, né, de acordo com o que foi me pedido e tal, e está tudo certo, está tudo bem. Mas quando a gente percebe que tem, de fato, algo diferente, que a gente percebe que aqueles noivos gastaram um tempo ali orando, pedindo que Deus abençoasse aquele momento, aquilo realmente tem diferença. Pode ser a coisa mais simples do mundo. Eu já fotografei casamentos muito simples, muitos, mas que tinha presença. Me emocionei, né? E a gente sabe disso, né? Só voltando aqui para o lado do mercado, assim, o mercado ele não importa muito com isso, né? Enfim, está todo mundo trabalhando, querendo seu ganha-pão, mas eu me importo, eu oro, né? Eu falo com Deus, falo, Deus, que o Senhor esteja lá abençoando esse casamento. Amém. Eu não tenho nada a ver, às vezes, com o casal, não sou parente, não sou amigo, mas eu gosto de abençoar. Às vezes eu estou ali no casamento, né? E falo assim, Deus, abençoa esse casal, que eles possam desenvolver um relacionamento com o Senhor, que esse casamento possa ser firmado na presença de Deus, porque assim eu sei que eles vão ser abençoados, frutíferos e ter uma experiência poderosa ali, né? Que eles possam conhecer o Senhor se eles não te conhecem verdadeiramente. Então, eu estou ali, estou no casamento, mas também estou intercedendo, abençoando aquele casal, porque, né, eu sei o quanto é importante para Deus né, a presença dele num casamento, né? Não só naquele evento ali, que aquele evento é um dia específico, né, marcante, tem que ter registro, tem que ter, mas durante todo o casamento, a presença de Deus precisa ser real, visível, perceptível na vida daquele casal. Cara, que maravilha. E normalmente, assim, normalmente o casamento, quem que é mais emocionado, o homem ou a mulher? Já teve, assim, muitos casamentos que né, normalmente a noiva chora, emociona mais. Normalmente a mulher que sonha com esse dia. Ela é instigada desde criança, claro, algumas, né? Com o sonho do casamento, a princesa se casando, né? Entrando ali, encontrando seu príncipe encantado. Então, normalmente, é a mulher que se emociona mais, porque ela vê a realização daquilo que foi plantado no coração dela. Claro, infelizmente, em algumas isso não acontece. Tá tudo bem, não tem nada a ver com isso, mas para aquelas que a gente percebe que isso foi plantado, né? Quando ela se emociona muito, eu percebo, não, realmente esse sonho do casamento foi plantado no coração dela. Então, né, normalmente são as noivas que se emocionam mais, né? Mas o camarada, quando ele está lá e ele vê a noiva, né, entrando, né, naquele vestido e tal, ele começa, não sei, a pensar coisas ali. Assim, aí eu lembro muito do meu casamento também, porque eu me casei, eu me relacionei com a minha esposa, né, por quase 2 anos. Foram 1 ano e 10 meses antes de me casar. E a gente se relacionou, né, a gente se conheceu na igreja, a gente se relacionou ali, sem contato físico. Olha, né? 2 anos. 2 anos. Então, lá na nossa igreja a gente chama de corte, né? Então, né, eu fiz a corte com ela. Então, quase 2 anos. Sem beijar, sem
né? Contato físico. Você só pegar na mão. Só pegar na mão, um abraço de vez em quando, não tinha problema. De ladinho, abraço de ladinho. De ladinho e tal. Mas porque a gente queria se guardar. Então, estou falando tudo isso porque no coração da minha esposa também estava esse grande sonho de se casar, né? E aí, eu estou falando isso porque quando eu estava lá, eu tinha entrado, né? O noivo entrou primeiro, estava lá com os meus pais. Quando ela entrou, eu não aguentei. Você chorou? Eu chorei. Rapaz, um homem zarrão desse chorando deve ser Peguei meu lenço ali, enxuguei as lágrimas, falei assim, rapaz, vou passar vergonha aqui, deixa eu enxugar. Mas, por quê? Porque já estava também, nesse tempo todo, gerado no meu coração o desejo de casar. Então, eu tô falando isso porque tem homens que choram também, tá tudo bem, tá tudo certo. Certeza. O cara não precisa segurar. É ali que ele pode chorar mesmo, ver a noiva, então... ele tem que ser livre, tem que ser... Claro, não precisa chorar forçado. Por favor, né? Por favor. Precisa representar, não, né? Mas a noiva, uma das coisas que às vezes eu estou fotografando, na conversa inicial com a noiva, em alguns casamentos, ela fala assim, eu quero ver a cara do meu noivo quando eu entrar. Então já mira ali para ele, normalmente a gente é dois, né? São dois fotógrafos. Então um fica mirando na noiva, pegar a reação dela, o outro vira pro noivo e senta o dedo para registrar tudo. Aí os caras choram. Então varia, né? Tem mais as noivas, mas os noivos também são emocionados, digamos assim. Que legal. Já teve algum casamento assim que teve uma tragédia? Tragédia que eu falo assim, alguma coisa engraçada, hilária, assim, alguma coisa que... algum imprevisto que aconteceu durante o... sei lá... Deixa eu lembrar aqui. Algum contratempo? Contratempo? Com relação aos noivos ali, os dois ali, alguma coisa assim, sei lá, alguma coisa engraçada, uma coisa lá. Às vezes eu vejo os memes hoje no Instagram, né? Teve um menininho mesmo que pegou o microfone e falou, como é que nós vamos pagar esse casamento agora? Não sei. Alguma coisa nesse sentido. Já teve alguns, assim, a daminha e o pajem entrar e eles tomarem a atenção, assim, o menininho entrar dançando de uma forma muito engraçada, e chamar a atenção, divertir todo mundo. Já teve situações, assim, né, também da daminha chorar demais e não querer entrar, e aí precisar da mãe pegar e entrar. Então, assim, acontece muita coisa. Declarações, assim, engraçadas do noivo para noivo, já teve, assim. Tem vários, assim, né, situações que a gente... porque a vibe do casal importa muito. Esses dias eu estava fotografando um casal e por isso que é importante, né, nesse processo a gente conhecer um pouquinho, fazer uma pequena entrevista para conhecer como os noivos são. Porque eu vou para o ensaio, um ensaio pré-casamento, né, para conhecer um pouco mais os noivos, eles se liberarem, a gente gerar uma conexão ali. E esse casal recente, eles eram uma vibe muito assim, muito da comédia, eles são engraçados, eles riem muito e tal. Então, foi super divertido, assim, né? Me conectar com eles e a gente rir junto. Então, era uma piadinha, era uma piadinha que às vezes um soltava ali, começava a rir, e eu tentando ali entrar num clima mais emocionante, né? Porque eu tento conduzir, assim, para uma conexão pessoal ali no final do ensaio, para eles fazerem uma pequena declaração. E nada, né? Nada. E só piada para lá, piada para cá. Não vai adiantar. Vamos aqui na comédia mesmo, vamos ficar zoando, vamos ficar brincando um com o outro aqui, que é a vibe deles. É nisso que a gente precisa se conectar. Excelente, Djalma. Infelizmente, nós chegamos ao final, né? Infelizmente. né? Assim, foi um papo muito bom, muito legal, fluiu bastante, né? Foi muito rápido. Assim, todos que estiveram aqui comigo são pessoas fantásticas, extraordinárias. Mas tem realmente, assim, episódios, né, entrevistas que elas fluem, que a gente fica viajando. Eu mesmo viajei muito no nosso bate-papo aqui. Que bom. Muito legal. Bom, fala aí pro pessoal, com base na sua experiência aí, faz os recados que você deixa aí pro pessoal que está empreendendo, né? O empreendedor, a empreendedora que está nos assistindo agora, para encorajar, assim, sei lá, alguma coisa com a sua experiência, baseado na sua... Show de bola. Bom, como eu estava dizendo, né, eu comecei a minha jornada fotográfica num período de crise, né, que o mercado estava fechado, o mercado mundial estava fechado. Mas eu não desisti. Então, acho que talvez a principal característica de alguém que deseja empreender é não desistir, principalmente no começo. É perseverar naquele sonho que está no seu coração, né? Então, você precisa aprender, você precisa estudar, você precisa dar passos de coragem, né, largar
às vezes, algumas coisas. No meu caso foi decidir não ser CLT mais, né? Me dedicar tempo integral, exclusivo para isso. Então foi um passo de coragem, porque eu não teria mais aquela segurança financeira que, né, teoricamente, aí, entre aspas, o CLT traz, né, de ter o saláriozinho ali do mês certinho. Né, e aventurar numa jornada que às vezes você está bem, às vezes você está mal, às vezes você está ganhando bem, às vezes você não está ganhando tão bem. Mas ser empreendedor é necessário coragem. Então, eu acho que talvez seja essa a principal mensagem que eu quero deixar para você que deseja empreender, né? Tenha coragem. Tenha coragem, né? Vá e não desista, né? Conte com uma rede de apoio, né? Estude, vá atrás, ganhe confiança, mas não desista. Vai ter dias bons, vai ter dias ruins, mas o sucesso é para aqueles que perseveram até o fim. Excelente, excelente. Djalma, muitíssimo obrigado pela sua presença, tá? Eu que agradeço. Obrigado por ter atendido o meu convite. E deixa aí para nós aí, pro pessoal aí de casa aí, pessoal que está nos assistindo, suas redes de contato aí, faz agora seu merchan agora aí, fala aí como é que é o contrato de Djalma. Isso aí, show de bola. Bom, vamos lá. As minhas redes sociais, né, de fotografia, @Djalma Madureira Fotos. E também tem o meu site, né, djalmamadureira.com. Então você que é noiva ou conhece alguém que vai se casar, pode entrar, me acompanha lá, né, onde eu divulgo meu trabalho, né, tem alguns conteúdos lá também. Então você pode entrar em contato através desses canais, né? Então é isso. É isso aí, Djalma, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Se você ainda não nos segue lá no YouTube, né, Alô TV Brasil, nos siga, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Você entendeu muito bem hoje na entrevista, como eu sempre falo para você. Com fé, com determinação, com coragem, né? Convide Jesus para o seu negócio. Convide Deus para te ajudar. Jamais desista. Está cansado? Para e descansa. Confie em Deus. Um abraço. Fazendo assim, você pode empreender.